Evangelho de João, capítulo 3, nós vamos ler a partir do 14. Aleluia, glória a Deus. Então diz assim a palavra do nosso Senhor: como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que não poupou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Aquele que nele crê não entra em condenação, mas aquele que não crê já está julgado, porque não creu no nome do Filho unigênito de Deus. Amém? Até aqui pode tomar o teu assento em nome de Jesus. Glória a Deus, queridos. Eu queria compartilhar algo que o Senhor falou no meu coração, né? Eu quero começar aqui pelo versículo 14. Que diz assim: como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Amém? E primeiro nós precisamos entender, né, do que João está falando. Então, se você, nós não temos tempo aqui, né, mas se você for olhar lá em Números 21, você vai ver exatamente do que ele está falando. Então, em Números 21, a partir do versículo 4 ali, nos conta que em determinado momento, durante a peregrinação do povo pelo deserto, né, o povo ficou muito impaciente e eles começaram a murmurar contra Deus e contra Moisés. E eles começaram a dizer assim: por que o Senhor nos tirou? Nos fez subir lá do Egito, para que nós fôssemos morrer nesse deserto. Aqui não há pão, aqui não há água, e a nossa alma está farta desse pão mirrado que comemos. Olha só, né? Esse povo começou a murmurar contra Deus e a reclamar, né? Não tem água, não tem comida, nós estamos enjoados, estamos saturados desse pão. Né? O Senhor mandava pão para eles, e eles em determinado momento começaram a dizer: nós estamos enjoados desse pão, e começaram a murmurar contra Deus e falar mal de Moisés. E a palavra de Deus nos conta então que o Senhor, ele fica indignado com aquela situação, com o povo murmurando, porque eles haviam pecado gravemente contra Deus. E a palavra de Deus diz assim, que então o Senhor, ele manda algumas serpentes abrasadoras sobre aquele povo. E muitos foram mordidos pelaquela serpente e muitos morreram. Mas a Bíblia fala assim que em determinado momento eles perceberam que eles haviam pecado contra o Senhor. E eles começam, então, eles se arrependem, e eles vão até Moisés, e eles dizem assim para Moisés: Moisés, nós erramos. Então, por favor, peça para Deus, interceda a Deus por nós, para que Ele tire essas serpentes do nosso meio. E Moisés faz isso. E o Senhor fala com Moisés, então, que era para Moisés construir uma serpente de bronze, colocar ela sobre uma haste, e todo aquele que olhasse para a serpente não morreria. Então havia algo que eles precisavam fazer, né? Eles precisavam, quando mordidos pela serpente, eles precisavam ir até o local onde aquela serpente estava colocada, né? E eles precisavam olhar para aquela serpente. E no momento que eles contemplavam aquela serpente, né, um antídoto era colocado sobre eles, para que o veneno daquela serpente, ele fosse completamente destruído. E algo que nós precisamos compreender, é isso que o Evangelho de João está dizendo, né? Que então, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado. E é interessante porque a palavra de Deus diz assim, então, que o Senhor mandou que se construísse uma serpente. Por que uma serpente?
Porque a serpente simbolizava a maldição que tinha assolado aquele povo. E quando o Senhor manda que se construísse aquela serpente, não era para aquela serpente ser um objeto de adoração, tanto que mais tarde nós vamos ver que o rei Ezequias manda destruir a serpente, porque eles começaram a adorar aquilo. Mas qual que era o projeto de Deus? Deus estava apontando para Jesus Cristo. Ele estava apontando para aquele que viria, para Jesus, o Deus vivo que viria sobre a terra como homem. E que todo aquele que contemplasse, que olhasse, que cresce em Jesus, em Jesus Cristo, está o antídoto para o veneno do pecado. Amém? Então, quando eles olhavam para aquela serpente, o projeto de Deus é que eles entendessem que Deus estava falando de algo profético, algo que aconteceria, do Jesus que viria e que seria levantado no Calvário. E todo aquele que contemplasse a Jesus Cristo, todo aquele que crê nele, o que acontece? Esse antídoto do sangue do Cordeiro, ele entra em nós e destrói a maldição do pecado que nos assolava. Eu imagino que, como aquele povo lá, quando foi picado por essa serpente, eu não sei, eu nunca tive uma experiência assim, mas eu imagino que eles deviam de sentir dores terríveis, Eu até dei uma pesquisadinha assim, só para ter uma ideia, Mas disse assim que uma pessoa, quando é picada por uma serpente venenosa, dá paralisia, O sangue dela coagula, as dores são muito fortes. E a Bíblia fala que muitos morriam, por causa desse veneno. Mas, querido, quando o Senhor levanta a serpente, Ele está dizendo assim, que Ele iria levantar a figura da maldição que assolava o povo. A maldição que assolava o povo era o pecado. Então, quando Deus levanta Jesus Cristo, a Bíblia fala assim que Jesus nunca pecou, mas Ele se fez pecado no nosso lugar. Então, quando nós contemplamos a Cristo, quando nós cremos em Jesus e quando nós entendemos a obra que o Senhor realizou naquela cruz por cada um de nós, o pecado, aquilo que assolava a humanidade, ele é completamente aniquilado em Jesus. Amém? Olha para o irmão que está do seu lado e diga assim: o teu pecado, ele foi destruído em Jesus. Amém? E algo que nós precisamos compreender, queridos, é que quando Deus criou o homem para que ele vivesse eternamente, para que o homem não ficasse doente, para que o homem não tivesse nenhum tipo de enfermidade, todo tipo de dificuldade que muitas vezes hoje as pessoas passam. O projeto de Deus não era esse, mas essas coisas entraram no coração do homem por causa do pecado. Quando o pecado entrou na humanidade, o pecado trouxe com ele, os resultados, as consequências, que são as dores, que são as doenças, que são as enfermidades, que são a angústia, a tristeza, o medo, a depressão, a opressão. Todas essas coisas vieram como um resultado do pecado na vida do homem. E olha o que o Senhor está dizendo aqui no versículo 15. Ele diz assim: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, assim como o Senhor levantou a serpente, ele diz assim: é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Então, todo aquele que contemplar a Cristo, esse antídoto do pecado, contra o pecado, ele é injetado em nós. Então, amados, nós somos livres do pecado por causa de Jesus, amém? Por causa da obra da cruz. Então, quando aquele povo contemplava aquela serpente lá que Moisés tinha feito, colocado sobre aquela haste, eles eram curados na hora. Então, o que significa isso para nós? Algo que o Senhor começou a falar ao meu coração, que todos os males, eles vêm na vida do homem como um resultado do pecado, porque não era o projeto de Deus. Mas se Jesus Cristo resolveu o problema do pecado do homem, isso quer dizer que toda a síndrome do pecado, Ele também levou sobre Ele.
Então hoje você não precisa mais, por causa de Jesus, ser preso às doenças, ser preso às enfermidades, às angústias, ao medo, à tristeza, à depressão. Por quê? Porque se tudo isso é um resultado do pecado, e se nós estamos em Jesus, e se Jesus Cristo é aquele que trouxe o antídoto do pecado para as nossas vidas, quer dizer que o mal não tem mais legalidade para estar no nosso corpo. Você entende isso? Se nós contemplarmos a Cristo, de Cristo vem a vida. E olha o que ele diz assim, no versículo 16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que não poupou o seu Filho unigênito, ou que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O projeto de Deus não é que você pereça. Amém? Deus não quer que você pereça. Aquele povo, por causa do veneno da serpente, eles começaram a perecer, eles começaram a morrer, eles começaram a sentir neles o resultado da picada daquela serpente. Mas o projeto de Deus é que quando nós contemplamos a Cristo, quando nós olhamos para a obra de Cristo na cruz, nós não venhamos mais a perecer. Porque todo aquele que contemplava aquela serpente, ele recebia a vida. Amém? Quando nós contemplamos a Cristo, a obra do Senhor naquela cruz, nós recebemos a vida que vem de Deus para nós. Amém? Nós recebemos a vida de Deus. E é uma vida abundante, e é uma vida plena, e é uma vida que é eterna. Nós recebemos da vida de Deus quando contemplamos a Cristo. Jesus Cristo nos substituiu naquela cruz. Ele foi julgado, ele foi condenado no nosso lugar. Nós nunca mais seremos julgados e nem condenados, porque Cristo já foi julgado e condenado no nosso lugar. Ele se fez pecado no nosso lugar. Ele é o antídoto que destrói o pecado nas nossas vidas, que faz com que o pecado perca força sobre nós. E uma vez que nós contemplamos a Cristo, é dele que vem a vida. Mas como aquele povo, eles precisavam ir lá e contemplar aquela figura da serpente, querido. Se eles não fossem, se eles não tivessem uma atitude de ir até lá e olhar para aquela serpente, eles morriam, por mais que Deus já tivesse providenciado o socorro para eles. E é assim ainda hoje. Jesus Cristo morreu por toda a humanidade. Jesus Cristo resolveu o problema do pecado de toda a humanidade. Mas se nós, se você, se eu, se o povo, se as pessoas, elas não vierem até Jesus e elas não contemplarem e acreditarem na obra da cruz, elas vão continuar perecendo. E esse perecer, querido, ele é amplo. Não é só um ingresso para o céu, não é só uma vida eterna com Deus, não. Ele não quer que você pereça hoje. Ele providenciou o escape em Jesus Cristo. Ele providenciou o socorro para você em Jesus Cristo. Ele providenciou a cura em Jesus Cristo. E é por isso que a palavra de Deus diz que Jesus levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. O castigo que nos traz paz estava sobre Ele, para que nós não venhamos a perecer. Olha para a pessoa que está do teu lado e diga assim: você não vai perecer. Diga assim para ela: se você olhar para Jesus, você não vai perecer. E seja profeta na vida dela e diga assim: meu irmão, eu não sei o que você está passando. Diga assim: mas eu sei que Deus deu Jesus para que você não pereça. E uma vez que nós contemplamos a Jesus, uma vez que nós olhamos a palavra de Deus, quando fala em contemplar, fala em crer, em saber quem Ele é, o poder que vem dEle, tudo vem dEle. As pessoas, elas morrem nos seus pecados, elas ainda são condenadas e vão para o inferno, tão somente porque elas não olham para Jesus, porque elas não contemplam, porque elas não creem. Mas o escape já foi providenciado para cada um de nós. Amém? Como podemos dizer que uma pessoa pode ter uma vida plena, uma vida abundante, sofrendo de dores terríveis? É possível? É claro que não.
Então Deus providenciou em Jesus um escape para nós. Deus providenciou em Jesus a provisão de tudo aquilo que eu e você precisamos enquanto nós estivermos nessa terra. Quando nós olhamos para Jesus, é dele que vem a resposta que nós precisamos, é dele que vem o socorro, é dele que vem o milagre que você precisa. Você não vai ser destruído, meu irmão. Amém? Basta você olhar para Jesus. E eu creio que o fato de você estar aqui hoje, de você ter deixado a tua casa, de você estar neste lugar, você veio para contemplar Jesus, amém? Você veio para se encontrar com Jesus, porque eu sei que no teu coração você sabe que tudo que você precisa vem dele. Aleluia! E já está tudo pronto em Jesus para cada um de nós. Aleluia. E ele diz assim: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus deu Jesus. Deus deu Jesus por mim e por você. E não importa qual seja a luta, a dificuldade, o problema que você esteja passando hoje, a verdade é que se nós olharmos e contemplarmos e crermos em Jesus, e crermos que Ele é suficientemente poderoso, e que tudo que nós precisamos está nele, está pronto em Jesus, nós vamos receber a vida que vem de Deus. Por que Jesus, quando andou sobre a terra, Ele não sentiu falta de nada? Porque Ele contemplava o Pai. E era do Pai que vinha toda a provisão que Jesus precisava. E é assim nos nossos dias. É assim para mim e para você. E Ele diz assim: porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Aquele que crê não entra em condenação, mas aquele que não crê já está julgado, porque não crê no nome do Filho unigênito de Deus. Sabe, amados, nós somos salvos por Jesus, amém? Glória a Deus. Se é salvo por Jesus, levanta sua mão assim. Glória a Deus. Se você é salvo por Jesus, eu quero dizer algo para você. A salvação não é só um ingresso para você morar no céu. Diga assim: a salvação não é só um ingresso para mim morar no céu. A salvação, querido, Ele contém nela, junto com a salvação, está incluído na salvação a tua cura. Está incluído, querido, a saúde. Está incluído libertação. Está incluído, querido, o resgate de Deus sobre a sua vida, a proteção de Deus, a provisão de Deus. Tudo isso está incluso na palavra salvação para mim e para você. Nós fomos salvos por Jesus. Aleluia. Nós não estamos mais à mercê do veneno da serpente. Aleluia. O inimigo não pode mais nos destruir, porque Jesus Cristo já aniquilou com o veneno da serpente. Aleluia. Nós recebemos o antídoto de Cristo sobre as nossas vidas. Nós fomos tirados de um lugar. A Bíblia fala que nós pertencíamos a um império de trevas, e o Senhor nos tirou e nos levou para um reino do Filho do seu amor. Nós pertencemos ao reino de Deus, nós pertencemos a Cristo, nós somos comprados por um alto preço, nós temos um dono, nós temos um proprietário, nós temos um Deus que zela por nós, nós temos um Deus que nos defende, nós temos um Deus que toma a nossa causa, nós temos um Deus que luta as nossas lutas, nós temos um Deus que já venceu no nosso lugar. Aleluia. Então contemple essa verdade, olhe para Jesus, olhe para a obra de Cristo na cruz e receba dele a vida de Deus no seu corpo, receba a vida de Deus nos seus negócios, receba a vida de Deus em todas as áreas da sua vida, porque é isso que está na mente de Deus: vida, vida plena, vida abundante. Nós não somos mais presos por amarras, nós não somos mais condenados pelo pecado. Não importa o teu passado, meu querido, não importa como você chegou aqui, não importa o que você fez, existe
o antídoto em Cristo, que te liberta de todas as garras do mal, que te liberta do pecado, para que você possa andar em novidade de vida, para que você tenha uma vida plena, uma vida abundante, para que você receba de Cristo tudo aquilo que Ele conquistou para cada um de nós. Aleluia! Nós só precisamos contemplar a Jesus, nós só precisamos olhar para Ele e acreditar. Eu sei quem Ele é, eu sei quem Ele é, eu sei que a sua palavra é verdadeira, eu creio, eu confio. Sabe, querido, não era a serpente lá no deserto, não era aquela serpente que curava o povo, era a mensagem que Deus tinha trazido para o povo, que os curava quando eles olhavam para aquela serpente, porque eles acreditaram no que Deus estava falando. Sabe, queridos, se eu e você acreditarmos na mensagem do Evangelho, se eu e você acreditarmos no que o Senhor está dizendo, dele vem a vida. O projeto de Deus para você não é que você pereça, não é que você seja destruído, não. O projeto de Deus é que você seja salvo, que você tenha vida abundante, plena, vida eterna, uma vida que ninguém vai poder destruir, que a morte não vai te matar. Aleluia, porque é a vida que vem de Deus. Tudo que nós precisamos está em Deus. Ele nos substituiu, Jesus nos substituiu naquela cruz. Aleluia, Ele trocou de lugar conosco, Ele levou a minha culpa, levou a minha condenação e me deu a vida que é dele. Aleluia, nós somos libertos da condenação, libertos do pecado. O pecado não tem mais poder sobre nós, porque nós fomos curados em Jesus. O antídoto de Cristo foi injetado em nós. Quando o antídoto é colocado, quando uma serpente pica alguém e o antídoto é colocado, esse antídoto destrói todo o estrago que aquele veneno projetou no corpo de alguém. Querido, a doença não pode mais nos prender, amém? Querido, nada pode nos prender, porque nós somos livres em Jesus, nós pertencemos a Ele. Aleluia, Ele diz assim, que todo aquele que nele crê, não vai perecer, amém? Mas tem vida e vida eterna, amém? Mas aquele que não crê, já está condenado. Mas nós cremos, amém? Nós cremos em Jesus, nós cremos no poder da cruz, nós cremos na provisão do Senhor sobre nós. Aleluia, o Senhor é maravilhoso, glória a Deus, aleluia. Eu convido você nessa noite a contemplar a Cristo, a falar com Ele agora aí no seu lugar. Eu não sei se tem algo te fazendo perecer, querido. Eu não sei se tem algo te prendendo, se tem algo te escravizando, mas uma coisa eu sei: em Jesus está a tua libertação, em Jesus está a tua provisão, em Jesus está a tua cura, em Jesus Cristo está tudo o que você precisa. Então quero convidar você agora a fechar os teus olhos e a falar com o Senhor agora. A falar com o Senhor e dizer numa atitude de fé: Senhor, eu estou aqui. Eu estou contemplando a tua beleza. Eu quero receber a vida que vem de Deus. E coloque diante do Senhor a área ao qual você precisa que a vida de Deus entre. Diga: Senhor, talvez seja o teu casamento que esteja morrendo. Talvez seja na saúde, talvez seja as finanças, eu não sei. Mas o que eu sei é que o Senhor deu Jesus para que a gente não pereça, para que nada nos destrua. Coloque agora diante dele a tua causa. Coloque diante dele essa situação. Eu quero dar um tempo para que você ore agora. Fale com o Senhor.
Aleluia, Jesus. Muito obrigado, Deus, por ter enviado Jesus Cristo para morrer no nosso lugar. Muito obrigado, Deus, por ter dado o teu Filho para que a gente não pereça, mas para que a gente tenha vida, e a vida que vem do Senhor, Pai. Então, em nome de Jesus, que nessa noite o teu poder toque na vida desse povo que está nesse lugar. Deus, eu sei que tem pessoas aqui que se culpam de coisas que fizeram lá atrás. E às vezes elas acham que a situação que elas estão vivendo hoje foi por causa daquele pecado lá atrás. Mas glória a Deus, Senhor, porque a tua palavra fala que quando nós olhamos para Jesus, do Senhor vem o nosso socorro, do Senhor vem a vida, do Senhor vem o milagre, do Senhor vem a salvação, do Senhor vem a cura, do Senhor vem a libertação. Então, em nome de Jesus, que nessa noite, Deus, isso venha e atinja a vida desse povo. E que no nome de Jesus, Senhor, eles saiam daqui nessa noite completamente livres, entendendo que eles são perdoados por Jesus, entendendo, meu Deus, que o Senhor tomou o nosso lugar, que o Senhor foi ferido, que o Senhor foi moído no nosso lugar, Pai. Deus, e que para que hoje nós pudéssemos ter vida e nós pudéssemos ter paz. Então que isso venha, que essa realidade, Senhor, venha sobre a vida desse povo, porque eles estão aqui e eles vieram, Senhor, para contemplar o Deus vivo. Então, em nome de Jesus, eu quero abençoar a vida deles nessa noite e declarar a vida de Deus sobre eles, em nome de Jesus. Amém, meu querido? Amém. Glória a Deus.